Olá, eu sou a doutora Karine Crindes, médica ginecologista e obstetra, e durante o mês de março acontece a campanha do Março Lilás, que tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Esse é um tema muito importante porque, apesar de ser um câncer relativamente comum entre as mulheres, ele é um dos cânceres que mais podemos prevenir. Com informação, vacinação e exames de rotina, conseguimos evitar grande parte dos casos. Por isso, hoje eu quero conversar com você de uma forma muito simples e clara sobre o que é o câncer do colo do útero, qual é o vírus que causa essa doença, como fazemos o diagnóstico e principalmente como podemos prevenir. E o que é o colo do útero? O útero, gente, ele é um órgão onde o bebê se desenvolve durante a gravidez. Mas na parte inferior do útero, que fica em contato com a vagina, é chamada então de colo do útero. E é justamente nessa região que podem acontecer alterações nas células que ao longo do tempo podem evoluir para câncer. E o que causa o câncer do colo do útero? O principal responsável pelo câncer do colo do útero é um vírus chamado HPV, que significa papilomavírus humano. Esse vírus é muito comum. E a maioria das pessoas sexualmente ativas terá contato com o HPV em algum momento da vida. Ele é transmitido principalmente pelo contato íntimo durante a relação sexual. E na maior parte das vezes, o próprio organismo consegue eliminar o vírus naturalmente. Mas, em alguns casos, o vírus pode permanecer no organismo e provocar alterações nas células do colo do útero. Uma forma simples de entender o HPV é imaginar que ele funciona como uma semente. Na maioria das vezes, essa semente não cresce porque o próprio sistema imunológico do nosso corpo consegue eliminá-la naturalmente. Mas, em algumas situações, essa semente pode permanecer no organismo e começar a provocar pequenas alterações nas células. Essas alterações, elas geralmente acontecem de forma muito lenta e silenciosa. E é por isso que os exames de prevenção são tão importantes. Porque eles permitem identificar essas alterações antes que se tornem um problema maior. E porque o câncer pode levar muitos anos para aparecer. O câncer do colo do útero ele não aparece de uma hora para outra. Normalmente existe um processo que pode levar 10, 15 ou até 20 anos. Então, primeiro ocorre a infecção pelo HPV e depois podem surgir pequenas alterações nas células do colo do útero. Essas alterações, elas são chamadas de lesões pré-cancerígenas. Se essas lesões não forem identificadas e tratadas, com o passar dos anos, elas podem evoluir para o câncer. E quais são os sintomas? Na fase inicial, o câncer do colo do útero ele geralmente não causa sintomas. Por isso, muitas mulheres podem ter alterações e não perceber. Quando a doença já está mais avançada, aí sim podem aparecer alguns sintomas, como, por exemplo, o sangramento fora do período menstrual, o sangramento após a relação sexual, corrimento persistente e dor pélvica na região inferior do abdômen. Mas o ideal é não esperar os sintomas aparecerem. A prevenção deve ser feita através dos exames de rastreamento. E quais são os exames de prevenção e rastreamento? Uma das formas mais importantes de prevenir o câncer do colo do útero é através dos exames de rastreamento. O que é rastreamento? O rastreamento ele significa procurar as alterações antes mesmo de surgirem os sintomas, permitindo um diagnóstico precoce. O exame mais conhecido é o exame citopatológico, também chamado de Papa Nicolau ou preventivo. Esse exame ele é muito simples, rápido e geralmente indolor. Durante a consulta ginecológica ou então quando esse exame é agendado, nas campanhas, são coletadas algumas células do colo do útero para análise em laboratório. Essas células elas são avaliadas para identificar se existe alguma alteração que possa indicar risco de desenvolver câncer. No Brasil, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, o exame preventivo ele é indicado principalmente para mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a vida sexual. No início, o exame ele costuma ser feito anualmente. Após 2 exames consecutivos normais, ele pode ser repetido a cada 3 anos ou então conforme a indicação médica. Nos últimos anos, também surgiu uma forma mais moderna de rastreamento, que é o teste de HPV por PCR, que identifica diretamente a presença do vírus HPV. Nesse exame, em vez de avaliar apenas as células,
nós pesquisamos se o vírus que pode causar essas alterações está presente no colo do útero. Esse teste ele consegue identificar os tipos de HPV considerados de alto risco que estão mais associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Por ter uma sensibilidade maior para detectar o risco da doença, muitos protocolos atualmente utilizam o teste de HPV como método de rastreamento primário. Quando o resultado do teste de HPV é negativo, o risco então de desenvolver câncer nos anos seguintes é muito baixo. Por isso, nesses casos, o rastreamento ele pode ser realizado com intervalos maiores, geralmente a cada 5 anos, conforme as recomendações atuais. Ou seja, hoje nós temos 2 exames importantes. O exame citopatológico, que avalia as células do colo do útero, e o teste molecular de HPV, que identifica diretamente o vírus responsável pelas alterações. Vacina contra o HPV. Então, outra forma muito importante de prevenção é a vacina contra o HPV. Ela protege contra os principais tipos do vírus responsáveis pelo câncer do colo do útero. A vacina ela é indicada principalmente para meninas e meninos entre 9 e 14 anos antes do início da vida sexual. Essa vacinação ela está disponível gratuitamente nas unidades de saúde pelo SUS. Pode ser feita em idades mais avançadas, mas aí na rede privada. Outras formas de prevenção. Então, além da vacinação e dos exames de rotina, algumas atitudes também ajudam na prevenção, como, por exemplo, usar preservativo nas relações sexuais, realizar consultas ginecológicas regulares, manter o exame preventivo em dia e incentivar a vacinação dos adolescentes. 3 erros comuns que fazem mulheres deixarem de fazer o preventivo. O primeiro é achar que se não tem sintoma, tá tudo bem. O segundo é acreditar que quem tem apenas um parceiro não precisa fazer o exame. E o terceiro é deixar de fazer o exame por vergonha ou medo. É importante lembrar que o exame é rápido, simples e pode salvar vidas. O câncer do colo do útero é um câncer que nós podemos prevenir. Com vacinação, exames de rotina e informação, nós conseguimos salvar muitas vidas. Se você já iniciou a sua vida sexual e ainda não faz acompanhamento ginecológico regular, procure a sua unidade de saúde e informe-se sobre o exame preventivo. Cuidar da sua saúde é um gesto de amor com você mesma. E lembre-se, prevenir é sempre o melhor caminho.